Sou a make-up artist Isabel De Santis e hoje, a convite da Moi e da Tavi Brasília, trouxemos esse tutorial incrível desse Smoky Glam que eu fiz na Rafa Castelli. Eu trouxe várias técnicas e dicas para vocês conseguirem reproduzir. Eu espero que vocês gostem. O primeiro passo para qualquer maquiagem é sempre a aplicação do hidratante. As áreas que eu sempre capricho mais são as regiões abaixo dos olhos, as pálpebras e qualquer linha de expressão. Isso vai garantir que a nossa base e qualquer aplicação após o hidratante fique muito mais uniforme. Na hora da aplicação do primer, é interessante que a gente aplique com os dedos para garantir o melhor resultado e sempre com batidinhas. Um dos meus truques favoritos é utilizar sempre os stickers iluminadores da Moi na região das olheiras. Por conta do tom da pele da Rafa, eu estou escolhendo duas cores, o Saturday Sun e o Ice Ice Baby, na região abaixo dos olhos e em qualquer região que eu queira iluminar. Isso, além de dar um disfarce ótico, vai trazer luz e aquele efeito glow de dentro para fora, que eu sou apaixonada. E agora está super na moda. Sem contar que dá um efeito de glass skin e não de iluminador aplicado por cima da base. Vou aplicar uma base bem leve, misturada com BB Cream. É ideal que a gente sempre aplique os produtos iniciando das regiões que a gente prefere ter uma cobertura maior. E sempre iniciando mais no centro e nunca próximo do couro cabeludo. Desse jeito a gente vai conseguir uma uniformidade sem excesso de produto nos nossos limites. Testa também um lugar que a gente sempre deve evitar excesso e acúmulo de produto. A gente consegue um maior disfarce ótico com pouquíssimo produto graças aos iluminadores que a gente já aplicou. Na hora da aplicação do corretivo, eu procuro sempre utilizar um que seja mais leve e de preferência iluminado. Os pontos estratégicos são sempre nas linhas mais profundas. Eu aplico 3 pontinhos, é mais do que suficiente, e se precisar eu faço uma segunda camada. Como a gente vai trabalhar um smoke, eu quero alongar e amendoar mais o olhar da Rafa. Por esse motivo, eu apliquei num ponto também super estratégico o corretivo nessa posição, de forma que irá alongar e inclinar um pouquinho mais os olhos dela. Região no centro das sobrancelhas, o centro do nariz e um pontinho no queixo também sempre são muito bem-vindos para trazer um pouquinho mais de luz no centro do rosto. Eu particularmente amo esse tipo de aplicação. E sempre com uma esponja úmida, a gente aplica dando batidinhas antes que ele seque. Quando uniformizamos o rosto, acontece muito da gente perder um pouquinho da nossa volumetria. O iluminador e o corretivo iluminador já trazem um pouquinho de volta essa dimensão no centro, mas é muito importante a gente tentar aquecer todo o perímetro do rosto, também para dar um efeito sun kiss, que particularmente eu amo e está super em alta. Por conta do tom da pele da Rafa, eu vou utilizar o Gold, esse é o Bronzer Gold, e vou aplicar ele com um pincel fofinho, mas que me dê um pouquinho mais de firmeza. Procuro aplicá-lo a partir da ponta da orelha, em direção ao canto da boca, dando batidinhas. Nesse primeiro momento, eu não vou esfumar, eu vou aplicar dando batidinhas. Próximo do couro cabeludo também é muito interessante para a gente conseguir uma transição do tom da pele para o cabelo. Na região do maxilar é completamente opcional. Eu gosto porque dá sempre um limite e dá uma definição nessa região também. Mas é muito importante que vocês esfumem, senão fica marcado. Um dos truques que já irá nos ajudar na hora de fazer o nosso Smoky Glow é pegar um pouquinho do produto e aplicar no final dos olhos
com o mesmo pincel e levar até o nosso bronzer e contorno. Para trazer um pouquinho mais de dimensão para o rosto, fazer o contorno do nariz e um truque na boca que eu adoro, eu vou utilizar o bronzer Dark. Vou pegar um pincel um pouco menor, mas que ainda seja fofinho para esfumar, e vou aplicar na lateral do nariz. No primeiro momento vai ficar bem escuro, mas daqui a pouquinho eu mostro como eu irei esfumar. Vocês podem alongar até a sobrancelha. O importante é a mão bem leve. A nossa pele ainda não está selada e por esse motivo a gente tem que fazer tudo com mais delicadeza. O truque para os lábios é a gente ir no lábio superior de cima para baixo, puxando o produto em direção ao contorno da boca. Isso vai trazer uma dimensão e mais volume. Para o lábio inferior é a mesma coisa, mas a direção contrária. A gente irá puxar para cima o produto sempre com o mesmo pincel. Para a gente conseguir esfumar o que a gente fez e trazer a profundidade nessa região das maçãs, vou voltar para o meu pincel anterior, que ainda tem um pouquinho do gold, e pegar o dark. Isso vai me ajudar também a esfumar mais. Esse produto a gente não irá aplicar para depois esfumar. Como ele é um pouco mais escuro, é interessante que a gente já aplique esfumando. Pra gente esfumar o nariz, eu vou pegar o restinho da base na esponja, com leves toquinhos, a gente irá esfumar o nosso contorno. O bom da gente aplicar produtos cremosos ao invés do que somente pó faz com que, primeiro, a pele tenha uma durabilidade muito maior e, em segundo lugar, a qualidade do pigmento é muito superior. Agora é a hora do multi-chique. Esse é um dos produtos mais funcionais que eu já utilizei. Um dos usos que eu mais gosto é nas bochechas. Eu aplico primeiro no dorso da mão para conseguir aquecer e conseguir o máximo da pigmentação. Nesse caso, eu vou utilizar o My Girl. O tom dele é perfeito para quase todos os tons de pele e eu consigo dar um ar mais sexy sem ficar jovial demais. Com o pincel eu pego como se eu estivesse esfumando na minha mão e eu aplico mais ou menos uns 2 dedos no nariz, no alto da minha maçã. E eu vou de encontro ao gold e ao dark. É importante a gente repetir esse processo umas 2 vezes por conta da pele molhada. Ela já irá absorver uma parte, o que é muito positivo, porque já vai dar um efeito de esfumado. O blush nessa maquiagem não será predominante, justamente por querer um efeito um pouco mais sexy. Vou repetir a mesma coisa do outro ladinho. Qualquer coisa que venha ficar marcado, vocês podem voltar com a esponja e esfumar as bordas. O resultado fica muito lindo e super natural. Agora é a hora de selar a região abaixo dos olhos e as regiões que costumam ficar mais oleosas. Eu vou tirar em primeiro lugar as linhas com uma esponja e com o uso de um pincel vou pegar um pouquinho de pó solto e aplicar abaixo dos olhos. Caso prefiram, a gente também consegue dar uma selada bem suave nessa região aqui abaixo, mas ela não irá ficar marcada desse jeito, a gente faz só para dar mais uma definição. O nariz eu sempre gosto de selar ele inteiro, que é uma das regiões que mais fica oleosa. O centro da testa e o queixo.
Vamos agora começar os olhos. Eu vou começar com um bronzer mais escuro, o Dark, e um pincel um pouco mais de precisão, achatado, em língua de gato, de cerda sintética. Pincéis de cerdas sintéticas sempre espalham melhor esses produtos. Deixa eu fechar os olhos. Eu vou começar bem da raiz. Reparem que eu não apliquei pó nas pálpebras. Quando a gente começa trabalhando nos olhos com produtos cremosos, é interessante que a pálpebra esteja também úmida, de forma a facilitar o nosso esfumado. Um pouquinho de produto no pincel. Eu tenho sempre que lembrar que essa diagonal que vem do arco do cupido em direção ao finalzinho dos olhos, exatamente nessa linha, suba. Exatamente como se fosse pegando aquele desenho do corretivo que a gente fez anteriormente. Não posso descer dessa linha. E de cá, irei trazer um pouquinho para o côncavo. Agora a gente irá esfumar toda a borda do nosso bronzer. Vou utilizar um pincel sempre de cerdas sintéticas, porém bem fofinho. É importante que a gente pegue o pincel bem na pontinha para conseguir uma leveza na mão. Eu vou fazer movimentos de vai e vem e de bolinha para conseguir esfumar toda a borda. Neste momento, eu irei voltar com um pouquinho do Dark e um pouquinho no pincel. Eu vou conectar aquela primeira parte que a gente fez na hora da pele junto com o olho, de forma a criar um smoke infinito. Vamos dar uma intensidade e trazer um pouquinho de cor para esse smoke. Eu vou utilizar outro multi-stick, esse aqui é na cor Dance Monkey, e o mesmo pincel que a gente acabou de esfumar o nosso bronzer Dark. Vou pegar um pouquinho na ponta. Quando eu pego dessa forma sem aquecer, o produto fica muito mais suave. Eu vou conseguir uma nuance no nosso côncavo, só para trazer uma corzinha. Fica muito bonito, inclusive na luz artificial e natural. Com a ajuda de um delineador em gel e um pincel lápis bem preciso, pode fechar, eu vou puxar a pálpebra dela e fazer um traço preto rente aos cílios. Não irá ficar desse jeito, vou mostrar inclusive como esfumar para ficar bem natural. O mais importante aqui é a gente conseguir pegar a raiz dos cílios. Se ficar distante na hora da gente aplicar o rímel, vai ficar um espaço que não fica nada elegante. Inclusive, para smokes como esses, eu sempre recomendo na linha d'água inferior aplicar um lápis que seja marrom ou preto, no máximo um dourado. Para a gente conseguir esfumar bem o preto, eu vou utilizar o mesmo pincel e o Dark, o Bronzer Dark, e vou aplicar na borda. Isso vai diluir a cor, transformando ela de preto para marrom mais escuro, e vou começar a levar ela mais para cima. Não se preocupem se ficar marcado, a gente irá voltar com o pincel inicial e o Dark e tirar a marcação. Dessa forma a gente consegue um degradê super rápido e bem natural. É muito importante que quando a gente trabalhe com smoke, a gente tenha um pouquinho mais de definição na raiz, tanto superior como inferior. Outro ponto que eu considero muito importante para que o look fique polido e bem acabado é que a linha d'água inferior esteja ou com lápis marrom ou com lápis preto. Agora vamos para a parte da raiz inferior. Vou continuar sempre com o meu bronzer Dark e o mesmo pincel. Se porventura engrossar demais, eu posso sempre voltar com a minha esponja e dar uma esfumadinha. Vou aplicar até o final, mas nesse cantinho interno eu não vou aplicar tanto.
Vou aplicar na linha d'água e também na base da raiz dos cílios um pouquinho do preto. Já aproveito para dar uma esfumada, mas eu só vou conseguir difundir a cor com o marrom, assim como eu fiz na raiz superior. Com o pincel que eu utilizei para contornar o nariz e conseguir reforçar alguns traços do bronzer, eu vou esfumar a raiz inferior. Isso vai tirar toda e qualquer marcação e eu vou conseguir um efeito muito mais smoky. Na hora de aplicar o rímel, uma dica também interessante é a gente aplicar todo numa direção, como por exemplo para a direita, em seguida tudo para a esquerda e finalizando tudo para cima. Isso vai dar o máximo do nosso comprimento e volume. Vamos trazer um pouquinho de luz para o nosso smoke. Eu vou aplicar um pouquinho do Ice Ice Baby, que a gente também aplicou nos olhos, na pele e nos pontos mais altos, no canto interno e abaixo da sobrancelha. Utilizando sempre o mesmo iluminador, dessa vez com o dedo, eu vou aplicar dando batidinhas em pontos estratégicos do meu rosto. Com o pincel para lábios e o My Girl, eu vou aplicar no centro dos lábios o batom, dando batidinhas. Isso vai dar um efeito de boca bem natural. Aquele efeito acabei de ser beijada. É importante que a gente não cubra aquele sombreado que a gente fez no início. Enquanto a Moi não lança o gloss, que por sinal eu já utilizei e é incrível, eu vou utilizar bem no centro, um pouquinho, só para dar esse acabamento molhado. Esse é o resultado que acabei de apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de reproduzir e nos marcar para que a gente possa ver. Um bate!